yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e eu tô fora do meta por motivos monetários. E muito bem meus amigos, estou aqui pra poder falar mais uma vez sobre o competitivo do Yu-Gi-Oh! Mas calma, que dessa vez eu quero estar falando sobre um assunto específico. Se você acompanha o canal e na verdade se você acompanha o Yu-Gi-Oh! No geral, você sabe que rolou nesse fim de semana, no último fim de semana que passou, o YCS Remote Duel. Nesse YCS a gente, tudo bem que o YCS Remote Duel é um pouco complicado, né, da gente ver algumas coisas, teve o Drytron bizarro que rolou lá, não só por ter topado um número muito maior de drafts do que a gente esperava, mas também porque o cara praticamente topou sem jogar, mas acontece isso no Remote Duel de vez em quando. Mesmo assim, é o torneio oficial que a gente tem pra poder olhar. E olhando pra ele, você viu que muito do que se imaginava se confirmou. Se você não sabe mais ou menos como o jogo tá, pode olhar mais ou menos aqui na minha tier list, onde eu falei mais ou menos do que eu esperava do formato. E o YCS, tá, os torneios, o metagame em si, né, é esperado muito a engine de Brave Token de DPE, muito presente, de maneira ferrenha nos decks. E se você viu o reporte lá, do top 16, 12 decks usavam a engine de DPE ou Brave Token, ou as duas ao mesmo tempo, somente 4 não usavam. Por algum motivo bizarro. Pois é, então a engine é muito forte. E ao mesmo tempo, ela é muito cara. Se você quer fazer a engine de DPE, por exemplo, você vai gastar fácil, aí por baixo, sei lá, mano, uns R$800 na engine de DPE, né, que é o DPE, as Fusion Dash, o Celestial e o Dash e a Anaconda, coloca mais cinzinho aí em cima, então é. Agora, se você quiser montar a engine de Brave Token, eu não parei pra ver ainda exatamente quanto tá custando, afinal de contas eu nem vou comprar isso, mas não deve sair por menos de milão não. Então, é caro para um cacete. Então é complicado, nesse mundo onde essa engine é tão popular e tão boa a ponto de não fazer sentido você não usar ela. O único sentido que faz é você não ter ela, você não conseguir usar, não ter dinheiro pra comprar ela ou não querer investir tanto na porra de um deck de Yu-Gi-Oh! E se você tá nesse mundo, você tá simplesmente fora do competitivo? Não necessariamente. Eu tô aqui hoje pra poder falar dos decks budget. Afinal de contas, budget no Yu-Gi-Oh! É uma parada um pouco estranha. Afinal de contas, se você vê um deck de R$500, que é um deck budget no Yu-Gi-Oh!, você pode achar caro. E você tá certo, mas pro Yu-Gi-Oh! Até que faz sentido. Então hoje eu quero mostrar pra vocês alguns decks que não são exatamente high level tier 1, mas que podem competir de igual pra igual no Yu-Gi-Oh! A verdade é que hoje em dia no Yu-Gi-Oh! Todos os decks são muito fortes. E qualquer deck, inclusive os Brave Token da vida que estão lá, sendo os primeiros colocados na tier list, digamos, do Yu-Gi-Oh! Competitivo atual, eles podem perder pra um Madouche. Porque sim, porque o Madouche é muito forte. E você vai conseguir ganhar com vários decks, dependendo de várias e várias situações. Mas de maneira consistente, os decks são metas por um motivo, porque eles são melhores que os outros. Então, hoje eu quero mostrar pra vocês algum desses decks budgetzinhos que ao mesmo tempo são budgets, mas são competitivos. Eu não vou basear 100% a parada no deck que eu gosto, no meu gosto, mas vou tentar basear também um pouco em alguns resultados. Então, o assunto é esse e vamos ver, na medida do possível, os principais decks budget para jogar o competitivo metagame do Yu-Gi-Oh! O assunto é esse, meus amigos. Partiu, então, vamos lá! Muito bem, então assim, a gente tem que levar algumas questões em consideração, como por exemplo, a engine de Brave Token, de fato, ela melhora muitos decks, não só melhora como é vital que você tenha essas cartas, essa engine nos decks, porque em alguns casos não faz sentido não usar. Por exemplo, o Paulo falou que a galera tava usando o melhor deck, o deck que melhor pudesse usar a engine de Brave Token. E aí você chegava no Phantom Knight da vida, blá 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 blá. E no caso, o deck que ele tá usando, né, que é o Elite, Cyburst, lá, ele fez o contrário. Essas engines são tão boas que ele teve que encontrar cartas pra caber ali, pra usar essas cartas da melhor maneira possível. E não ter um deck já pronto, como por exemplo um Phantom Knight, e usar a engine de Brave Token. Ele foi no caminho inverso. E faz sentido. E é daí que vem os decks de Good Stuff 60 cartas, como o Based e o próprio Set, que são dos decks mais competitivos do Yu-Gi-Oh! Atual, né? Assim como o Sword Soul Fiber ou o Brave Tenyi, que também usa Sword Soul. E esses são aí dos principais decks do formato. Agora, tem outros decks que precisam de fato e precisam demais da engine de Brave Token ou da engine de DPE, como por exemplo, o nosso querido Prankids. O Prankids precisa absurdamente, malucamente, da engine de Brave Token. E eu vou até colocar os nossos amiguinhos aqui, né, do lado, pra poder exemplificar, o que eu tô falando. Então os Prankids é um exemplo que precisa da engine de Brave Token. Sem os Brave Token, eles voltam pro formato passado. E no formato passado, quando o meta era bem mais pé no chão, ele já não era um deck competente no competitivo.
Apesar de que você podia facilmente jogar com isso em um local e ganhar, claro, mas em termos competitivos, muito complicado. Ele até topou um torneiozinho ou outro, mas era muito raro, muito raro. Então pro Prankids é imprescindível de você usar essa engine de Brave Token. Ajuda pra caralho o deck. Então, por esse motivo, eu não vou citar o Prankids aqui. Apesar de ser um deck puro, você pode fazer sem a engine de Brave Token, mas você volta pro formato passado, onde o Prankids era do jeito que era. E aí já fica mais complicado de você usar ele. Outro deck, como por exemplo, é o Sky Striker, que precisa muito do DPE. Sem o DPE, o Sky Striker fica muito estranho de se jogar, apesar de ser possível. Então, nesses decks aí, onde eu considero ser vital você usar essas engines, no caso do Prankids, usar a Brave Token, no caso do Sky Striker, usar o DPE, e tem deck até que usa os dois, como no deck que eu fiz aí, falando do Sky Striker com Brave Token. Pois é, esses aqui eu não vou citar. Eu vou tentar priorizar algumas outras questões, como por exemplo, se num jogo, no metagame onde as engines são muito populares e o Brave Token e o DPS são extremamente populares no deck do competitivo, até por isso o Crossout é uma puta carta maneira de usar nesse momento, porque se o teu deck usa Brave Token e usa DPE, mano, o teu Crossout nega essas cartas, o que é absurdo, todo mundo tá usando isso. Então faz sentido você usar o Crossout nesse cenário. Mas no mundo onde essas engines são muito populares e elas é que são caras, o que tem que acontecer pro deck ser bom, competitivo e ao mesmo tempo não ser tão caro nesse sentido? Ele tem que jogar o máximo possível com a própria engine, concorda? Então, dito isso, a gente vai passar agora para alguns exemplos do que eu quero te dizer dos decks budgets, mas que fazem parte do competitivo e podem jogar muito bem. E agora você vai ver como eu aprendi a usar a transição. Muito bem, meus amigos, aqui é a transição que vocês podem ver, eu saí direto do lado para ficar mágica. Então, aqui, como vocês podem ver, eu tô mostrando o deckzinho de DDD. Esse é o primeiro deck que eu tenho pra te falar. DDD, haha, exatamente. Pois é, o DDD, como vocês podem ver, esse aqui é o deck que o Pac usou pra fazer top 8 no ICS Remote nesse fim de semana. É um deck bem competente, se você quer ver mais a fundo sobre o deck, dá uma olhada nesse meu vídeo que eu falei sobre esse deck aqui há um tempo. Então, como vocês podem ver, o DDD, ele é um deck que ele tá jogando com a própria engine. Ele basicamente tem tudo que ele já tinha antes, com a exceção de algumas cartas novas, né, que é o Griffon, o Exceed novo, que entra como se fosse um Jinguiço, esse monstro é muito bom, e a Trap nova, né. Basicamente o que ele tem de diferente é isso. Tem algum outro monstro que eu não tô lembrado qual é, mas eu acho que não faz diferença. Tem o Rage, que é promo de team, mas enfim. Então, esse deck aqui, ele ficou caro agora, tá? Ele tá ficando caro. Ele tá ficando caro porque a galera é um bando de pau no cu. E aí porque simplesmente o deck tá vendo uma carta que custava 5 centavos, agora tá valendo uns 50 reais cada. É um absurdo. Acontece, a comunidade de Yu-Gi-Oh! É pau no cu desse jeito. Mas, fazer o quê? Se você vende, você vai vender do jeito que estão cobrando, né? Aí o cara coloca, o menor preço da liga, eu comprei por 10 centavos, vou vender por 50 reais. Porra, cara, mas enfim, né? Então, mas ainda assim, em vista dos outros de Brave Token, DPE, blá blá blá, é um deck bem barato. Ele joga só com a engine. Basicamente é disso que você precisa. O extra deck, como vocês podem ver, de link só tem o Gilgamesh, que é o link do deck. Você não usa a Polusa, que é caro pra caralho, você não usa o Borreload Savage, que é caro pra caralho, você não usa o Fiber, não usa o Aurora e aquela jogadinha toda, né, que é cara pra cacete também. Então, que geralmente, muitas vezes, né, acontece disso, de que o main deck pode até não ser tão caro, mas o extra é caro pra caralho. E no caso do DDD, ele tem isso, ele usa o máximo de cartas de engine possível. Aqui no extra deck, o que ele tem no engine, ou seja, são as cartas caras, é basicamente o Barone, que eu compreendo, é caro pra cacete, mas é substituível, e também o Zeus. O Zeus é bom pra cacete, mas dá pra jogar sem. Claro, no nível mais alto do competitivo, talvez você não consiga, mas, né, paciência. Algumas coisas aí não dá pra fazer. Então, basicamente é isso. De resto, você pode jogar tranquilamente sem eles. Claro, não vai ser tão bom como é com eles, mas você consegue, tá? No main deck, o main deck em si é só cartas de DDD. O Rage ali, que é uma carta boa, muito interessante pro deck, mas dá pra jogar sem. E também as Hand Traps, que aí é uma carta que você já tem que ter, tá ligado? Não conta, não leva em consideração na conta do deck, você já tem que ter as Hand Traps e você pode usar ela em qualquer deck, então você vai colocar no DDD, por exemplo. Dito isso, você pode ver que é um deck que é maneiro, legal, o cara fez top 8, um jogador excelente e o deck é competente. Lá no DB, inclusive, ele aparece muito bem, tem vários jogos disso lá no meu canal principal, inclusive no meu canal de jogos comentados que você pode ver, tranquilo? Esse é o primeiro deck, agora a gente vai tentar entender um pouquinho mais de outros decks. Caceta! Eu ainda tô aprendendo, tá? Mexendo nisso aqui. Mas enfim, galera, passando um pouco pra frente, eu vou tentar falar de alguns outros decks, tá?
que são muito viáveis também de se estar usando nesse jogo. O DDD, como eu disse, é um deles, e aí eu vou ter que ativar a imagenzinha aqui do meu lado, e eu vou tentar primeiro me embasar em resultados, tá? Me embasar em alguns resultados. O próximo deck que eu tenho pra falar sobre é o Plunder Patrol. O Plunder Patrol é um deck que fez top 32, tudo bem que foi só um, mas é um deck interessante, interessantinho, e que você pode jogar e pode te dar alguma coisa, tá? Eu não tô dizendo que qual é o melhor deck budget, DDD em segundo Plunder, não necessariamente, tá? Mas é um deck interessante que você pode usar também, tá? É claro, olha só, eu vou trocar aqui a minha tela novamente, que você vai ver ela. Pois é, e aqui, caralho, tá tudo zoado, né? Mas eu tenho que trocar aqui, ó. Beleza. Agora, como vocês podem ver, eu coloquei esses decks aqui, eu separei esses decks. É claro que eu posso falar de todos eles, né? Eu posso falar de todos eles. Como, por exemplo, a gente Brave Token tá cara, e aí, no caso, eu falei do DDD, tem o Sky Strike, blá, 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 blá. Posso falar de todos eles, mas a gente vai tentar restringir aqui pra poder não ficar uma coisa muito bagunçada, né? O próximo deck que eu quero te falar aqui é o deck de... cadê ele? Aqui. Earth Machine. O deck de Earth Machine, ele fez... Caralho, eu tenho que mudar agora a imagem de novo, né? Ele fez top nesse torneio. Como vocês podem ver, ele foi top 32 nesse torneio. E é um deck maneiro, um deck legal. Ele já tinha feito um top antes, que era só que era uma Machina Orcush. Então esse aqui é um deck também que você pode usar. É interessante, é maneiro. Como vocês podem ver, o cara... ele me parece ser muito pesado, tá? Esse deck que o cara usou. Mas deu certo pra ele em algum nível. Tá parecendo ser muito pesado. Deve dar pra otimizar mais as cartas de Machina, de Infinitrack em algum nível. Tá parecendo um pouco pesado, porque ele preferiu colocar tags, né? Então ele colocou as tags aqui do Veiled, do Lancia, do Ash e as Floodgates, né? Que no caso é o River, o Gozen e também o Skill Drain. O deck não se importa, porque todo mundo é Machine, todo mundo é Earth. Inclusive esse é o nome do deck. Mas tá aí mais um exemplo de um deck barato, que tudo que você usa é cartas de engine. Você só precisa abrir mais o leque do deck pra poder usar tech. E quando você tem um deck assim, não cabe Brave Token, não cabe o DPE, até cabe em um certo nível, mas eu acho que os bichos locam e Earth Machine, e aí acaba não sendo possível fazer a Anaconda. Logo você não pode usar ela, e se você não pode usar ela, você tem que se virar com a própria engine. É um exemplo de deck que você pode jogar no competitivo usando só a própria engine. É claro, é melhor usar o Prankis do que isso aqui, mesmo sem a engine Brave Token, provavelmente, mas você tá entendendo o meu argumento, né? Próximo deck pra falar aqui é o... Qual é o deck, mano? Caralho, não acredito que eu não abri a porra do deck. Ah tá, ele tá aqui junto, beleza, eu vou passar aqui. É o Mech Knight. O Mech Knight é um deck bem maneiro também, que eu gosto de falar. Por exemplo, o deck que uma galera gosta muito é o ABC. Em comparação, eu prefiro o Mech Knight, tá? O ABC é mais um desses decks, tá? Mas eu acho que o ABC é bem mais deficiente. Ele é bem mais deficiente do que o Mech Knight, que eu particularmente prefiro. Tem aquele estigma de que o Mech Knight é um deck going second. Hoje em dia isso não é verdade, mas nem de longe. Você consegue fazer excelentes setups, inclusive você até escolhe primeiro, né? Mas... ele é um deck que ele tem um espaço bom pra tech, como você pode ver. O cara usou todas as cartas de engine, ou seja, ele usou o Gisu, o Blue, o Purple, o Red, o Yellow, o Indigo, o Green, caralho, usou tudo. E ainda usou todas as cartas de Mech Knight, né? No caso, a Memories, a Spell Continua, a Succession, as 3 das Traps e o Chalice. É isso que o deck precisa, ainda usou os Prosperity. E mesmo assim, ele conseguiu usar 2 Ogre, 3 Gamma, 3 Nibiru e 3 Impermanence, 2 Lightning Storm, Cola de Rap's Feather. Então, cabe techs, tá? Dá pra usar tech. Inclusive, ele optou por não usar Ash no deck dele, né? Porque, né, ele achou fraco. E faz sentido. Mas, enfim, cabe um bom número de techs. O deck tem um Going First decente. E ele consegue ir second também, tá? Um deck maneiro pra ir second também. Afinal de contas, o deck meio que foi feito pra ser isso. Só que hoje em dia, você vai first bem também, tá ligado? Cabe techs, é agressivo, os bichos são grandes. E você consegue, não precisa gastar tanto, assim, pra poder montar ele. E é competente, é um deck bem maneiro, eu particularmente gosto pra cacete. Tá aí mais um exemplo de deckzinho que você pode fazer, que é os Mech Knight. Bom, o próximo deck pra te falar aqui, eu vou passar por cima aqui do nosso querido Monkey Flip, que tá mais ou menos nos parâmetros do outro. Por exemplo, do Sky Strike. O Sky Strike não funciona sem o DPE, pelo menos funciona muito pouco. Você pode usar na tua local, com certeza, o deck puro, mas o fato dele ser obrigado a escolher em segundo, só com as cartas engine, prejudica. Quando você usa o DPE, você dá uma encorpada maior no deck. No caso desse deck aqui, ele não existe sem o DPE. Tudo bem que você pode usar na local, mas no competitivo não adianta. Então, não tá entre esses decks. Sem falar que ele nem é tão barato assim, tá? Porque a engine de Dogma é chato pra caralho, de Invoked não é tão barato, então ele nem tá nesse escopo. Então, esse deck, eu só tô mostrando porque eu gosto muito dele, mas realmente eu acho que ele não tá nesse bolo aí, tá? Outro deck que eu particularmente acho bem interessante é o Ignista. E esse sim, ele tá ficando barato. Ele ficou barato por causa da Mega Team, na verdade, né? Ele começou saindo bem caro, mas acabou ficou barato. Ele tem uma coisa extremamente cara, que é o Access Code.
tá? Mas o Access Code é uma stable que você pode usar em tanto deck que eu nem sei se vale a pena colocar nessa equação dessa forma, né? De que o deck é caro por causa do Access Code, apesar de que é imprescindível ter porque você mata os jogos assim. Isso aqui é um decklist de um cara que eu nem concordo, tá? Não gosto dessa decklist dele, inclusive tiraria esse Paralexia, tiraria um Doyon, tiraria esse Gartir aqui, enfim. E colocaria muito mais tech, porque é isso que o deck é, um deck de techs. Sem isso, ele basicamente é um deck comum e não vale a pena usar ele. Qual que é o apego desses decks aqui? E aí a gente vai entrar em uma outra gama de decks, né, que eu vou colocar aqui nessa tela, e a gente vai entrar numa outra gama de decks, que é o seguinte: os decks que você consegue usar um alto número de techs, de hand traps, e tem a engine curta. E se isso acontecer, você pode ter chance no competitivo, você pode mesmo ter chance. Esses decks são, no caso, o próprio Ignister, tá, é um deck desses. No caso, o Evil Twin é um deck que tá na mesma vibe. E também o Tri-Brigade Melf. Esses 3 decks aqui, eu acho que eles disputam o mesmo local no coração das pessoas, que é o deck que cabe muita techs, 20 hand traps, 20 tech cards, né, e 20 cartas de engine. É isso que precisa ter. O Sky Striker é mais ou menos, mas eu acho que esses decks são mais fortes porque eles podem ir primeiro. Eles querem ir primeiro, inclusive. O Sky Striker não, você é obrigado a ir segundo. Eu mesmo tendo 20 cartas de tech, ele é bem mais inconsistente do que todos esses outros, tá ligado? Então, nesse ponto de vista, eu acho que esses decks aqui são excelentes opções. O Tri-Brigade, ele é um deck barato. Cara, as cartas de Tri-Brigade não são nem de longe o que custaram antes, um dia, né? Então o Tri-Brigade Melf é uma opção real que você pode usar e você vai se dar bem no competitivo. Quando ele vai primeiro, ele consegue ou fazer a Pulse Revolt, ou consegue, se você faz jogada de... eu esqueci o nome da carta, mano, aquela que invoca dos decks, Obedience, né? Schoolage. Se você faz a jogada de Obedience, você consegue passar com Double Pop e consegue passar com o Revolt também. Isso é muito forte, ganha de qualquer deck. E se você usa 15, 18 hand traps aí, mano, 18 hand traps, 20 hand traps, cara, você vai comprar essas merdas. O que tem de caro pra caralho nesse deck, e é quase que imprescindível, é o Prosperity. Realmente, o Prosperity é que faz muita diferença. Mas, maluco, vamos lá, né? Vamos lá. Porra, no argumento aqui, puxando uma sardinha pro lado do argumento que eu quero trazer, dá pra usar. Dá pra usar. Então, esse aqui é um dos decks que estão nessa vibe de usar 20 tech e metade engine, e mesmo assim ser forte. E aí, nesses decks aqui, tem uma parada que eles têm uma certa fragilidade, né? O Tri-Brigade Melf, não. Ele é o que tem menos fragilidade, porque ele toma uma interação e consegue fazer outra jogada, e outra jogada, e outra jogada. Ele tem a chance de poder fazer o normal summon do Tri-Brigade, Fractal, Kit, Nerval, Kerais, descarta e entra pro Special, por exemplo. Ou o próprio normal summon. Então, o normal summon, o descarte do Kerais e a jogada de Obedience. 3 tentativas de jogada. Isso é forte. No mundo, no metagame atual, onde os decks não usam tantas hand traps assim, isso é bom. Tudo bem que você toma Lancia, tá? E aí é complicado, você toma um Lanciazinho. Não o Ogre. O Ogre pega a tua Polusa, o Ogre pega... E a Polusa não nega se toma Ogre, tá? Chato pra caralho. Pega a tua Joyous, e se você toma o Ogre no Joyous, basicamente os teus 2 pops foram pro caralho, porque a Joyous não vai resolver invocar o Melf, o Pup, né? E a Calantosa do Cemitério, então pânico. Mas eu acho que vale a pena, tá? É um deck maneiro que eu acho que vale a pena. E é um deck interessante. O próximo deck também é o Evil Twin, que é um deck mais ou menos nessa vibe. E... você passa por cima de um Veiled, de uma Promise e de um Ash, tá? Você passa por cima e mesmo assim você pode usar 20 techs aí tranquilamente. 20 techs pra mais, tá ligado? Tranquilamente. É um deck nessa vibe. Ele é muito barato? Olha, nem tanto. Mas eu vi vendendo toda a engine dele no, por exemplo, no grupo da Shadow Realms por cerca de 500 conto. 500 conto. É barato pro Yu-Gi-Oh, tá? É barato pro Yu-Gi-Oh. E o Link 4 é relativamente caro, enfim. E tinha 3 do Link 4, então... cara, é mais ou menos nessa vibe. E também o Ignister. O Ignister é mais ou menos a mesma premissa dos outros, como eu mostrei na decklist, que eu considero estar errada pelo que o deck é. Bom, enfim, passando disso, o Plunder eu coloquei mais só pro gostar. Tem também o ABC, só pra falar dele também, né? O Machina já falei, o Mac já falei também. O Math Mac é um deck interessante, tanto que, por exemplo, esses 2 decks aqui, eles são decks que eu acho que até ilude um pouco a galera, porque muita gente acha que eles são muito mais do que eles são. Porque tem 2 jogadores muito bons jogando lá, né? O Sanct, se eu não estiver enganado, que joga com esse deck aqui, de Math Mac, e tem o Pia 5/5 que joga de ABC. Mas eles são caras que jogam, só usam esse deck. E eles gostam muito do deck. E eles são bons pra caralho com esse deck. É uma abordagem que você pode ter? Mas eu duvido que seja a abordagem que você vai ter por estar assistindo esse vídeo. É um deck que eles já usavam desde que lançou, que eles gostam pra caralho. E usam ele atravessando formatos. Se você tá vendo esse vídeo tentando encontrar algum deck bom pra você jogar, você não tá com esse deck há muito tempo. Você pode pegar ele e ser bom nos próximos formatos, mas não é uma coisa pra agora. Mas qualquer deck semi-bom que você tiver e usar e for muito bom, e você jogar no DB, por exemplo, você vai conseguir um bom resultado. Mas eu não tá aqui na minha lista de recomendações, eu prefiro todos esses antes desses aqui, tá? Eu particularmente. Bom, fora isso, algumas coisinhas pra mostrar pra vocês aqui é que, por exemplo, o VW é de longe o melhor deck que entra nessa parada toda, tá? O VW tá aqui.
Porém, o VW atualmente tá usando também a engine de Brave Token, tá? E por isso eu não vou nem recomendar ele aqui. Ele usa a engine de Brave Token e uma das cartas mais importantes que passaram a ser é o Barone. Tanto que esse cara que fez top 32 no ICS, e teve até outro que foi bem melhor do que ele. Aqui, ó, deixa eu ver. Esse cara aqui que foi até bem melhor que ele usa só um Barone, mas ele usa o Magician Souls. Então, sempre tá usando cartas caras, além de todos usarem o Brave Token. Não tem VW sem Brave Token topando esses torneios, tá ligado? Então, complicado, complicadíssimo. Então, por isso eu não vou recomendar. Não vou recomendar por causa desse detalhe. Inclusive, esse cara que usa o Fibe e usa tudo, né? E pra esse deck aqui ser bom, o que ele faz é mid-range, entendeu? Pro metagame como ele tá agora. Do jeito que ele faz lá a Chute, o Dragoon, por exemplo, sei lá, a Chute e o Shen, os decks conseguem quebrar fácil. Então, pra esse deck estar no meta, ele precisa rodar o máximo do potencial dele, e ele não é um deck que cabe um montão de tech como os outros, tem como bagagem, apesar de serem bem mais fracos. Mas se você tem 20 hand traps, faz jogada com uma carta, desvia de hand trap, tem push, mano, tá tranquilo, você consegue fazer a tua jogada, diferente desse deck. Por isso eu não vou recomendar ele aqui pra você, tá? Mas enfim, clã, é mais ou menos isso, pra eu não me estender demais e não me enrolar demais e não falar besteira aqui. Eu vou ficar por aqui, tá? Tem outros decks que eu posso ter esquecido, se eu esqueci, deixa nos comentários. Mas por hoje é isso, eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comentou o que achou. Se gostou do vídeo, curte, na verdade eu fiz errado, né? Eu vou ter que voltar pra cá. Agora sim. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso, eu espero que tenha entendido, espero que tenha gostado, comentou o que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais!